Yeah, I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight. Vamos começar então? Bora. Seguinte. Oi? Podemos? Podemos? Legal, então vamos bater um papinho, tá? Não é uma entrevista, é uma conversa, tá bom? Eu gosto sempre de falar que eu tô aqui, lógico que a gente vai bater um papo, mas eu tô aqui para aprender o que você tem a dizer. A área da nutrição não é minha área, então eu tenho muita dúvida também, tenho bastante... na verdade, muita incerteza, né? Esse cenário que nós estamos vivendo hoje é um cenário muito mais de dúvidas do que de certezas, né? Mas, de qualquer forma, eu tenho certeza que você tem alguma coisa para trazer para a gente aqui, tá bom? Então, o pessoal que está em casa aí, primeiro apresentando, essa é a nutricionista Tatiana Eto. É Eto que fala ou Eto? Eto. Eto. Então, a Tatiana Eto, ela tem um mestrado em Ciências no programa de pós-graduação em Nutrição da Unifesp. Ela é pós-graduada em Obesidade e Emagrecimento pela UVA. Opa, computadorzinho me ajuda. Ela é graduada em Nutrição pela UniABC, pós-graduada em Medicina do Esporte e Atividade Física na USCS e pós-graduada em Psicologia, Nutrição e Transtornos Alimentares na Uniara. Ok? Falei todas as suas formações? São muitas. Falou. Muito bom. O cabelo tá branco já, justifica, Olha, justifica nada. Tem gente que chega no cabelinho branco e não passa por metade dessas formações aí. Parabéns e vamos lá, vamos conversar um pouquinho, tá bom? Você quer falar alguma coisinha antes da gente começar? Não, pode começar. Vai fundo. Então vamos lá. De cara, já vou disparar para você uma pergunta bem clássica, tá? Uma pergunta que talvez seria óbvia que eu faria para você em algum momento. Alimentos podem transmitir coronavírus? Tá todo mundo morrendo de medo de pegar coronavírus? Não! No alimento eu consigo pegar coronavírus? Não, então, olha lá. O alimento em si, ele não tem essa capacidade, né? Então, eu vou comer uma maçã, ela não tem a capacidade porque vírus no alimento, ele não consegue se reproduzir. Então, ele precisa de uma célula viva para ele fazer esse processo aí de multiplicação. Não é o caso. Mas, como o vírus ele pode ficar em superfície, então eu fui lá na feira ou no mercado, comprei lá uma fruta ou verduras, enfim. Esses alimentos precisam ser higienizados adequadamente, porque eles podem carregar o vírus, né? Então, não é o alimento em si, mas é o vírus que está ali. E isso a gente deve fazer em qualquer momento, não só agora que a gente está, enfim, nessa pandemia, mas a gente tem que higienizar e sanitizar os alimentos antes da gente consumir. Então, por exemplo, para verduras, para legumes, principalmente frutas, os alimentos que a gente come cru, a gente precisa lavar os alimentos, deixar em uma solução clorada, que é uma colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água, deixar o alimento imerso por 15 minutos, tirar, enxaguar e aí consumir. Então, essa é uma forma que a gente tem de sanitizar o alimento. Então, não dá pra gente pegar aquele alimento, sabe aquela coisa que a gente fazia muito antigamente, vai na feira e já experimenta a fruta lá na barraca? Não é legal. Então, traz para casa e higieniza em casa. Certo. E na preparação em si, no manuseio, por exemplo, eu tenho que ter algum cuidado especial? Se ela, por exemplo, eu vou cozinhar para minha família. Eu tenho que estar usando máscara mesmo para cozinhar para minha família, luvas, essas coisas, ou não é necessário?
Conta aí Então, pra gente. né, se você não for ficar cantando na hora de fazer a comida, né, se não estiver espirrando, né, aí não precisa tudo isso. Precisa higienizar bem as mãos antes de começar o preparo. Agora, se você está gripado, se você está espirrando, se você está tossindo, a máscara pode ajudar. Mas não é uma regra, claro. Mas, e procure não ficar cantando também muito em cima da comida, não, porque pode ir lá umas gotinhas de saliva, né? E evitar ficar dividindo também, né? Dividir copo, dividir, Isso, pegar perfeito, é alimento, isso aí. essas coisas Isso também. mesmo. Isso, não dá Legal. mordidinha no alimento do colega. Opa, deu uma travadinha no áudio, perdão. Eu falei para não dar uma mordidinha no alimento do colega. Ah, sim, sim. É, Agora a gente não pode, que pena, ninguém mais pode dividir o chocolate de Páscoa, né? não pode. Não pode Legal. mais, não pode, não pode. Na A verdade, gente tem que comer sozinho. eu imagino que esses cuidados que você falou, tanto na higienização quanto no manuseio do alimento, né? Deve ser sempre, né? Não deveria ser só agora nessa fase de Sempre, coronavírus, né? exatamente. Sempre, sempre. Esses cuidados sempre. Legal. E deixa eu perguntar para você, existe alguma dieta específica para prevenir o contágio do coronavírus? Tem alguma coisa que eu possa consumir, Não, alguma dieta? Pode falar. não existe nenhuma dieta que impeça o contágio, tá? Até porque o contágio ele vai acontecer pelas mucosas, né? Então, boca, nariz, enfim. Então, a gente não tem nenhuma dieta que vá fazer essa prevenção. O que a gente pode é melhorar o nosso estado de saúde. Se acaso nós viermos a contrair o vírus, a gente tem uma grande possibilidade de se sair bem com a doença, enfim, né? Não ter todos aqueles problemas que a gente está vendo aí que são mais graves. Então, a gente tem alguns alimentos que podem melhorar a imunidade, mas não significa que agora a gente vai comprar um balde desse alimento e querer comer tudo num dia só. Não vai ser de uma vez só, Porque né? não vai adiantar, mas na verdade a alimentação tem que ser balanceada e tem que ser variada. Então, a gente tem frutas, por exemplo, que contêm vitamina C, principalmente as cítricas. Vitamina C está diretamente relacionada também com a melhora do nosso estado imune, né? Então, a gente tem laranja, acerola, morango, abacaxi, as frutas que são cítricas, limão, né? Outro nutriente, o ferro. O ferro também é importante. O ferro, ele, além de participar de todo o processo de formação sanguínea, ele também está relacionado a melhorar a nossa imunidade, né? Então, o ferro a gente encontra principalmente onde? Em carnes vermelhas, tá? Então, a gente tem que ter o cuidado com isso, porque todo mundo fala assim, como o ferro forma sangue, às vezes a gente vai entrar em outro assunto, mas para conseguir entender essa coisa do corona, Por favor. tá? O ferro, ele forma o sangue, então, as pessoas, às vezes, quando alguém tem anemia, principalmente criança, né? Aí a mãe fala, ou vai ao médico, e até ouve isso, falar, dá beterraba, né? Porque beterraba melhora a anemia, tem que comer muita beterraba. E, na verdade, beterraba nem tem tanto ferro assim. Então, acho que as pessoas começam a fazer associação de cor, né? Se o sangue é vermelho, come beterraba, fica joinha, porque tudo fica vermelhinho e tá ótimo. E não é. Então, a gente tem ferro, o ferro que o nosso corpo absorve de uma forma muito melhor é da carne vermelha, tá? Então, existem outras carnes que também tem, mas aquelas que forem mais vermelhas, porque tem mais sangue, são realmente as que a gente vai ter maior absorção e utilização desse ferro. Outros alimentos vegetais também tem. Então, a gente tem vegetais verdes escuros, os grãos, feijão, lentilha, ervilha, a gente também tem ferro. Mas é ferro de uma natureza vegetal. E por isso ele tem uma absorção muito pequena, não é tão grande assim quanto de origem animal. Tem uma diferença aí no processo de uso. O que me gera uma curiosidade, uma pessoa que é vegetariana ou vegana, ela obrigatoriamente ela precisa fazer uma suplementação ou algum Não, suporte de ferro ou... Não, de ferro não tem necessidade. Na verdade, ela tem que fazer um acompanhamento a cada 6 meses, fazer exame de sangue e avaliar como é que está a saúde, se tem anemia ou não. O principal problema para o vegetariano é a vitamina B12, não é ferro. Né? Então, da vitamina B12, normalmente depois de 5 anos sendo vegetariano, precisa já fazer o uso dessa vitamina.
O problema é que atualmente a vitamina B12 ela é produzida de origem animal. E aí tem muitos vegetarianos ou veganos que não querem fazer a utilização justamente porque a gente só consegue essa vitamina de origem animal. A gente ainda tem testes aí com produtos vegetais, mas ainda não conseguiu ter a vitamina proveniente de produtos vegetais. Entendi. Obrigatoriamente me causou mais uma dúvida, que qual é a importância da vitamina B12, que eu não tenho a menor ideia. Então, Imagino que o pessoal em casa talvez tenha pensado, poxa, será? A vitamina B12 também participa do processo de formação sanguínea, extremamente importante. Então, a gente pode ter anemia por deficiência de ferro, de vitamina B12 e de vitamina B9. Né? Então, não é só falta de ferro que causa anemia. A gente pode ter anemia por deficiência de outras vitaminas também. Entendi. Bom, já que eu acabei pincelando nesse assunto de suplementar para conseguir suprir, no caso do vegetariano, do vegano, para ferro, enfim, na questão do sistema imunológico mesmo, da melhora da nossa imunidade, é necessário que eu consuma algum suplemento? Sei lá, por exemplo, tem esses polivitamínicos, os famosos de A a Z. Eu tenho necessidade de usar um suplemento, um fármaco, ou não é necessário? Só com a alimentação eu consigo ter uma manutenção de uma boa imunidade? Só com a alimentação é possível, desde que ela seja bem variada, né? Então, a gente não precisa de suplemento polivitamínico mineral, a não ser que eu tenha feito um exame de sangue e neste exame eu tenha um resultado que eu estou com déficit de algum nutriente. Então, eu não tenho necessidade de fazer esse uso. E aí, já que a gente está falando com a área de esporte também, né? Sim. Tem um monte de gente que gosta de fazer suplementação de polivitamínico mineral, porque acredita que a atividade física cause uma queda de imunidade. Na verdade, os exercícios físicos, eles realmente fazem uma pequena queda. Então, eles vão influenciar de alguma forma mesmo na nossa imunidade, mas não é tão grave a ponto de eu ter que suplementar. E se a gente ficar suplementando, a gente nunca coloca o corpo em adaptação, né? Então, a gente tem a tal da individualidade biológica, que vocês entendem mais do que eu. Então, a gente não deixa com que o nosso corpo se adapte às situações que a gente coloca. Então, a gente vai dando coisas para ele e aí ele não vê necessidade de trabalhar. Porque eu estou dando, então para que eu vou ficar aqui na minha, quietinho, já que estão me dando de tudo, eu não preciso trabalhar. E aí, quando a gente para de dar isso, o corpo já está folgado, não quer mais trabalhar. Tipo, é o sedentarismo metabólico, mais ou menos isso. Então, a gente precisa cuidar com isso também. Então, não tem necessidade de polivitamínico, né? Então, eu falei para você do ferro, eu falei para você as vitaminas, a vitamina que pode melhorar a imunidade, vitamina A, que está nos vegetais amarelados, alaranjados. A gente tem também zinco, que a gente encontra em carnes. A gente tem também o selênio na castanha do Pará. Então, todos esses nutrientes, eles estão bastante relacionados à nossa imunidade, né? À nossa proteção. Então, se a gente tem uma alimentação variada, colorida, mas não de M&M's, com bastante verdura, com bastante legume, a gente consegue ter todos esses nutrientes, porque as quantidades que a gente precisa deles são muito pequenininhas, né? Para a gente ter uma boa saúde, eu não preciso ter um monte uma quantidade muito grande desses nutrientes, elas são pequenininhas. E por elas serem pequenas, a alimentação balanceada, variada, é suficiente. É legal que você comentou aí sobre o treinamento causar, de fato, uma queda de forma aguda na imunidade, né? Por um tempo X. E no nosso essa primeira live educativa que nós fizemos foi com um doutorando em educação física, e ele comentou que nesses momentos que nós estamos passando por essa fase aí do coronavírus, enfim, que a intensidade correta para os treinamentos atualmente é a intensidade moderada, porque a intensidade moderada ela não faz com que você tenha essa queda
aguda da imunidade e, ao mesmo tempo, vai elevando a sua imunidade à medida que você vai se adaptando. Diferente de se você fizer um treino de alta intensidade, né? Que daí você pode ter essa queda aguda da imunidade. Sim. E principalmente para iniciante, né? Sim, sim. A pessoa que nunca fez nada, agora que está em casa, fala assim, agora eu vou ficar quer fazer, já começa daquele jeito, já, aí danou. E eu tive um aluno esses dias perguntando para mim sobre suplementação, ele falou, eu devo suplementar? Eu falei, primeiro que eu não sou nutricionista, eu nem devo estar dando conselhos sobre isso. Mas eu falei para ele assim, ó, você está treinando em casa, você não tem equipamento, a recomendação é que você treine de forma moderada. Eu não consigo imaginar você fazer um treino onde você vai ter uma necessidade tão absurda de repor alguma coisa. Então, é mais ou menos o que você falou. Ter uma dieta variada, o mais variada possível, e se cuidar. E, lógico, aqueles cuidados tradicionais, né? Agora, sim. Já que nós estamos falando de suplementação ainda, estávamos falando dos micronutrientes, né? Em relação aos macronutrientes, o que a turma mais tem dúvida aí, proteína. Proteína tem a ver com imunidade, com coronavírus? Conta pra gente aí, por favor. A proteína é o nosso nutriente construtor, né? Então, proteína é responsável por todo o processo de construção do corpo, construção celular, enfim. Então, além dela ter esta importância, na falta dela é fato que a gente começa a ter perda de massa muscular, e isso vai com certeza já impactar de uma forma negativa, mas a proteína também, ela participa do processo de formação de células imunes, né? Então, nesse processo de formação de células imunes, a proteína tem sim importância, mas, de novo, que proteína é essa? Então, então eu vou ter que suplementar proteína porque a proteína é extremamente importante. Não é isso que eu tô falando. A gente precisa desse consumo com suplemento, comendo carne no alimentos de origem animal, que é a maior concentração, a gente também tem proteína em outros alimentos. Então, todos os tipos de feijões têm uma quantidade bastante grande de proteína, né? Então, lentilha, ervilha, feijão preto, feijão branco, grão de bico tem uma quantidade bem interessante de proteína. Inclusive, para vegetarianos, a indicação que a gente está em relação ao teor proteico é exatamente essa, que ele faça uma miscelânea desses grãos, porque aí ele consegue ter um aporte nutricional em relação à proteína bem legal. Então, a proteína é importante, sim, mas dentro de uma dieta equilibrada, não necessariamente com suplementação. Entendi. Pelo que eu vejo, na verdade, a suplementação é só em casos muito específicos, né? Muito específicos, exatamente. Praticamente em todas as situações, você está recomendando uma alimentação mais variada possível, né? Exatamente. A minha conexão e óbvio, aí tem os casos que são individuais e particulares e que a gente avalia de uma outra forma, mas em condições normais e saudáveis, uma alimentação equilibrada é o suficiente. Certo. A minha conexão deu umas travadinhas para vocês aí? Aqui deu uma travadinha pra aqui mim também. Deu. Então, legal. Bom, que bom que você continua falando. Obrigado. Vamos seguir aqui. Já que nós estamos falando de suplementação, de proteína, enfim, tem algum shake, algum milagre da ciência que ainda não nos contaram? Existe a fórmula mágica? Então, na internet já tem alguns, inclusive, né? Já tem? Mas não existe nenhuma mágica. Já tem, aparece na internet, mistura tudo e faz uma bomba, né, contra o corona. Mas não... Era bom se existisse, mas não existe ainda. Então, não, a gente não tem nenhum shake milagroso que vá melhorar assim, a imunidade de tal forma que o vírus te encontre e fala, não, você eu não quero porque você tem muita coisa boa aí dentro. Então, não vai rolar isso. Não tem nenhum shake, nenhuma mistura. Então, é claro que assim, as lojas de suplementos, nada contra, né? Enfim, é o trabalho deles, mas eles devem estar vendendo muita glutamina, muita proteína e muito polivitamínico, porque, enfim, todo mundo acredita que isso vai fazer sua imunidade, ficar assim, show. Mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque tem estudos que mostram... Tá me ouvindo? Tô ouvindo, perdão.
Tá. Tem estudos que mostram que à medida que a gente, por exemplo, antioxidante, que tem muita gente que toma reduz envelhecimento e tal, quando a gente começa a tomar muito antioxidante, achando que isso é muito legal, o nosso processo interno antioxidante, que é endógeno que a gente já tem, ele reduz o trabalho dele. E isso é prejudicial, porque aí eu paro com aquilo, o meu corpo ele já não faz como deveria fazer. Então, ter cuidado com essas misturas milagrosas, porque às vezes, ao invés de ajudar, elas vão atrapalhar. Entendi. O pessoal tá mandando algumas perguntas aí. Eu vi de relance aqui, perguntaram sobre própolis e sobre gengibre, se ajuda na imunidade. Você saberia responder Nenhum para isso? estudo que prove cientificamente. Assim, o própolis, existem alguns estudos na área de fitoterápicos, né? Mas a gente sabe que, assim, fitoterápico ainda existe dentro da área médica, enfim, da área da saúde, bastante controvérsia. Então, existem alguns estudos que sim, dizem que funcionam bem, mas existem estudos que não. Então, como tem contradição, a gente não chega num ponto final, dizendo, olha, o própolis é ótimo para melhorar a imunidade. Então, não seria ideal eu também falar isso. Tem muita gente que utiliza própolis quando está gripado e diz que é muito legal e que se sente muito bem. Em outro lado, tem gente que usa e fala, não teve diferença nenhuma, tive que me medicar. É muito complicado. Então, não dá para bater o martelo e falar assim, não, funciona. Gengibre é a mesma coisa. O gengibre, ele tem muita relação, assim, em alguns estudos, com o aumento de metabolismo energético que eu, Tatiana, não concordo. Porque a quantidade de gengibre teria que ser muito grande para a gente chegar nesse efeito, né? Então, e como a gente aumenta o metabolismo, quando o nosso corpo atinge uma temperatura febril, o gengibre não consegue fazer isso. Então, ele não pode ser chamado de termogênico, assim como várias outras substâncias. Então, não dá para dizer. Eu diria que não tem esse efeito, não, que se espera. Comer direitinho já funciona bem. E algum chá, suco detox, que a galera toma bastante. Então, o detox. Tem gente que me odeia, porque eu sou muito sincera. Por favor. O suco... Vamos lá. O suco detox... Estamos cansados de ser enganados, Tatiana. Por favor, seja muito sincera. O suco detox, ele é riquíssimo em vitaminas e minerais, enfim. Não dá pra gente dizer o contrário, tá? É isso aí. Mas, assim, ele não tem função nenhuma detox, tá? Porque... Quem desintoxica qualquer coisa é o fígado. Se o fígado não estiver dando mais conta disso, sinto muito, não é um suco detox que vai salvar. Então, ele não tem essa função, mas ele é muito rico em vitaminas e minerais, enfim. Então, e aí, se as pessoas... Fibra, ele é muito rico em fibra. Então, ele não é saudável? Não, ele é muito saudável. Então, quem tem o hábito de tomar suco detox, perfeito. Pode continuar, melhora o funcionamento intestinal e tudo mais. Mas não dá pra gente dizer que o suco detox desintoxica e tem alguma relação com o coronavírus, ou que vai melhorar a minha imunidade, ou que vai matar o vírus. Enfim, não tem essa relação, não. Passou uma pergunta sobre hibisco, eu acho que entra mais ou menos na mesma linha, né? Entra mais ou menos nos fitoterápicos, exatamente. Existem estudos que apoiam o consumo, mas não para isso, enfim, para coronavírus, não, nem para imunidade, tá? Existem estudos que são completamente contraditórios a isso. Então, e aí a gente tem que ter todo um cuidado. E aí dentro de hibisco entra chá verde, enfim. O chá pode ser consumido? Pode, não é um problema. Só que em excesso existem muitos estudos mostrando que existe uma intoxicação do fígado. Então, existe uma hepatotoxicidade. Então, com chá verde já tem estudos, com hibisco também já tem estudos. Então, as pessoas precisam entender que não é porque foi dito que faz bem para alguma coisa que eu vou agora levar uma garrafa de 2 litros e ao invés de tomar água eu começo a tomar chá no lugar. A gente vê muito isso acontecer. Isso não é correto. Então, a gente poderia seguir aí os orientais, né? Que eles costumam tomar ali seu chazinho depois das refeições. E aí é uma xícara. E que não seria nada demais. Agora, ficar tomando o dia inteiro chá, isso pode ser tóxico para o fígado. Então, não é saudável. Na verdade, tudo que é demais não é saudável. Até alface. Então... Tudo que é demais não dá certo.
Nós vemos a galera agora nesse período de confinamento, né, de isolamento social, tem muita gente abusando, comendo muito, 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 muito. E tem pessoas fazendo o contrário, que pegaram esse momento, viram uma notícia ou outra falando que sobrepeso e obesidade tem a ver com um risco maior de casos graves de coronavírus, e estão fazendo umas dietas malucas. Que tudo quanto é tipo que você possa imaginar. O que chega até mim, tem hora que eu falo, meu Deus do céu. Eu não sou nutricionista, mas eu tenho um desespero que eu imagino que é o que vocês sentem. Você consegue imaginar alguma dessas dietas como sendo útil para essa galera, ou elas têm que tomar mais cuidado? É momento de fazer uma dieta maluca? Conte aí pra galera. Não, não é momento. Até porque dieta maluca sempre retira completamente algum tipo de nutriente, né? Ela fica muito fora de balanço, assim, né? Desbalanceada. E aí você tira, então assim, se era para você não ter qualquer problema com a sua imunidade, você pode começar a ter. E aí, óbvio que você tem um risco muito maior de levar a doença de uma forma para uma situação muito mais grave. E tem muito, na verdade, quem me conhece sabe que eu não sou adepta de dieta, né? Eu nem gosto muito da palavra. Eu acho que a gente tem que ter reeducação alimentar, e reeducação alimentar não é uma coisa que começa hoje e acaba amanhã, é pro resto da vida. Então, todo dia a gente tem que se reeducar. É um processo demorado e é um processo de escolhas, mas é um processo, enfim. Quem nasceu hoje já entrou nesse processo de reeducação. Porque a gente já começa sendo ensinado meio que errado, né? Em casa até, na hora da amamentação, enfim, tem um monte de coisa. E aí a gente tem que ir reaprendendo sempre. Então, dieta, nesse momento, seja qual for ela, não é a melhor opção. Você pode estar restringindo algum nutriente muito importante. E outra coisa muito importante também, agora vai dar polêmica, meu Deus. Olha, quando a gente fala assim... Polêmica! Polêmica, vai dar polêmica. Quando a gente fala low carb, por exemplo, que, enfim, é uma coisa que todo mundo quer fazer e gosta de fazer e tá super em alta, nem tanto, acho que daqui a pouco vai começar a aparecer alguma outra dieta aí, é que essa ainda tá no auge dela, né? O carboidrato, ele é extremamente importante para o nosso processo imunológico. Então, quando eu digo carboidrato, eu não tô mandando entrar de cara no doce, né? Isso que eu tô falando, tá? O carboidrato são os carboidratos que são saudáveis, né? Então, a gente tem arroz, mandioca, inhame, batata, enfim, que são carboidratos saudáveis e que faz parte da alimentação diária de todo mundo. O problema é que tem algumas dietas extremamente radicais que cortam-se tudo isso, né? E principalmente para quem pratica atividade física, quando a gente tira todo esse carboidrato, no processo de recuperação do treino, já que tem um monte de gente fazendo treino, no processo de recuperação do treino, ele não tem essa fonte energética importante para o processo de recuperação, e aí ele começa a usar a proteína, que ele tanto ama, como fonte de energia, ou seja, um puta de um desperdício, sabe? Então é melhor ter o carboidrato para usar como fonte de energia no processo de recuperação e deixar a proteína reconstituir músculo, do que ficar usando proteína como fonte de energia, e aí o músculo não cresce. Aí a culpa é do educador físico, entendeu? A culpa é sua, Bruno, que não cresce músculo. A culpa é minha. Porque deixa... A culpa é sua, exatamente, a culpa é sua. Mas aí a pessoa tá comendo tudo errado e aí entra nessa batalha, entendeu? Puta, meu músculo tá lá com o treinador Bruno e não tô vendo nenhum desenvolvimento muscular, porque não cresço, não fico forte. Mas aí vai ver, tirou 100% de carboidrato. Não vai crescer mesmo. É complicado. Aproveitando que você falou sobre a dieta low carb, e a dieta, escapou o nome agora, aquela jejum intermitente. Jejum intermitente. Então, vamos lá. Bom, jejum intermitente. Primeiro problema do jejum intermitente é que não tem nenhum estudo científico que diz qual é o jejum intermitente correto. Não existe. Existem vários protocolos. Fica sem comer 24 horas, sem comer 6 horas. Todo mundo já pratica, porque quando a gente dorme, a gente não come nada. Então, de alguma forma, a gente já tá ficando um tempo sem comer, né? Então, não existe estudo que bate martelo e fala assim, o jejum intermitente que funciona é esse, de tantas a tantas horas em jejum, Quando você... Eu sou muito preocupada com o que acontece na nossa fisiologia. Então, numa fisiologia normal, então um exemplo muito básico que às vezes eu falo até com os meus pacientes. Por exemplo, deu vontade de fazer o número 2. O que você faz? Corre pro banheiro, né? Sim.
Ou dá aquela segurada, mas vai ter que ir em algum momento. Deu vontade de fazer xixi? Vai pro banheiro, senão o negócio vai sair ali. Por que quando a gente tem sinalização fisiológica de fome, eu tenho que ficar controlando? Eu não tenho que controlar. Eu preciso escolher os melhores alimentos para comer, porque também é fisiológico. E o sinal de saciedade também é fisiológico. O problema é que, às vezes, na nossa correria do dia a dia, a gente come sem prestar atenção no que está comendo, né? A gente não senta para comer, a gente não monta a mesa para a gente comer, a gente pega o prato e vai para frente da televisão, a gente está com o celular na mão. E essas são coisas preocupantes. Então, esse é o comportamento que precisa ser alterado. Na verdade, não é a dieta X ou Y que vai fazer eu ganhar peso ou emagrecer. São alguns comportamentos que estão associados ao ato de comer. Então, comer com o celular na mão é saudável? Não é. Eu vou repetir, não vou perceber que o meu corpo já me avisou que era hora de parar. Quando a gente come prestando atenção no que a gente está fazendo, o corpo ele avisa que a gente precisa parar de comer. E aí é só a gente atender essa sinalização que é fisiológica também. Então, acho que a gente tem um grande problema com isso. Então, fazer jejum intermitente é obrigar o teu corpo a pedir comida só a hora que você quer e não que ele quer. E eu acho isso muito prejudicial, porque você altera o seu metabolismo, né? Então, tem gente que come a cada 2 horas. E tá de boa, não tem obesidade, nada disso. Tem gente que faz 4 refeições por dia. Também tá de boa, o corpo tá lá. Tem gente que faz 5, tem gente que faz 6. Isso é respeito fisiológico, você respeita o seu corpo. E aí não dá para dizer que nenhuma dessas características estão erradas. Desde que eu respeito o meu corpo e desde que eu não esteja tendo nenhum problema de saúde por conta da minha alimentação. Então, assim, é aquilo que eu falei. Eu não sou a favor de nenhum tipo de dieta. Para mim é modismo, sabe? Mas aí você vai ouvir, enfim, várias histórias. Não, mas eu emagreci porque eu segui a dieta, papapá. Gente, qualquer restrição energética emagrece. Não importa se você está fazendo 6 horas de jejum, não importa se você reduziu o valor calórico, qualquer restrição energética vai te fazer perder peso. Agora, o que isso vai trazer a longo prazo para o seu metabolismo é um assunto que você vai descobrir lá quando você tiver minha idade. Tipo, 41 anos, você descobre o que isso vai fazer com o metabolismo. Porque chega numa fase que o nosso metabolismo vai mudar, gente. Ele vai lentificar. Isso é normal. Isso faz parte do processo de envelhecimento. Então, não dá pra gente mudar isso. E se você ferrou muito com o seu metabolismo antes, fazendo dietas, assim, estrambólicas, o seu metabolismo, ele foi surtando. E aí você chega na cidade, é aquela coisa. Mas antes eu passava uma semana sem comer, eu emagrecia, né? Agora eu fico um mês inteiro fazendo dieta, o meu corpo não muda. Puta, o seu corpo já sabe quem você é. Ele tá mais olhando pra você e falando que se dane, não vai perder um grão porque eu não vou deixar. Porque ele sabe que daqui a pouco vem outra dieta, e ele já travou ali, não vai deixar nada acontecer. É complicado. Então, basicamente, não é momento de se matar com dietas loucas, né? A mesma recomendação do exercício. Não. Agora é hora de moderação, Isso, fazer exatamente. tudo da forma correta, com paciência, nada de tentar acelerar o processo. Eu até comentei com a Adriana, falei, agora é momento de sobreviver e não de se matar, né? Então tem que ter muita atenção. Exatamente. É momento de manutenção, né? Mantém ali, não precisa fazer nada radical, porque eu tô em casa. E aí tem gente que acha que o ócio, né? Você um dia deitar no sofá e assistir ali um filme ou uma série é preguiça. Puta, o que vão pensar de mim? Caraca, isso é muito bom pra saúde também, enfim. Então, é por isso, assim, fiz a pós em psicologia, o que traz alguns processos. Você tem que parar de vez em quando e curtir a vida, faz parte do processo, né? Teve uma pergunta aqui da Gabriela, se suco de limão pode ajudar na imunidade? E se não ajudar, então, se tem alguma coisa além da alimentação balanceada? Se tem alguma coisinha? O limão, ele tem vitamina C, né? Então, se a gente for pensar, a vitamina C é extremamente importante para a imunidade. Pode ajudar? Pode. Né? O que não significa que, estou gripado, vou começar a tomar suco de limão. Não, o suco de limão não vai melhorar a doença. O suco de limão pode fazer com que o seu corpo tenha condições de prevenção, tá? Porque melhora a imunidade. Suco de limão com água quente de manhã não vai emagrecer ninguém, se existe aí alguém pensando nessa situação. Mas o suco de limão, ele tem vitamina C, então ele vai ajudar. E aí, como são outros alimentos que eu comentei, castanha, carnes vermelhas, os grãos,
Então a gente precisa de ferro, de selênio, de vitamina A, abóbora, cenoura, enfim, é variado. Deixar o prato bastante colorido e a gente vai ter todos os nutrientes que a gente precisa. E não colorido de MM, né? Não pode ser colorido de Adorei MM, isso, já eu vou foi no usar dia sempre. da Páscoa, já foi. No dia da Vou usar Páscoa já sempre, eu foi, já adorei. comemos MM, agora deixa o MM só pro final de semana. Agora eu vou levar a nossa conversa para o outro extremo. Eu estava falando de algumas pessoas que estão tendo um cuidado não, estão tendo um desespero de fazer uma dieta para aproveitar esse momento para ter um resultado amplificado ou treinar muito para ter um resultado amplificado. Mas tem o contrário também, tem pessoas que não estão fazendo absolutamente nada, tanto em relação ao exercício quanto em relação à alimentação, estão comendo o dobro. Fala um pouquinho sobre obesidade com a gente, eu vi que você tem uma especialização toda sobre isso. Hoje é momento de se preocupar com obesidade, é óbvio, sempre foi, mas hoje nós estamos vendo várias notícias. Hoje mesmo eu estava lendo uma que lá na Grã-Bretanha, 7 a cada 10 casos graves do coronavírus eram em pessoas acima do peso correto e praticamente 100% das pessoas com menos de 60 anos que tiveram problemas graves tinham obesidade associada ou alguma doença associada à obesidade. Então, e aí? Devemos tomar cuidado? Então, a obesidade nesse processo, o que acontece? A obesidade é um processo inflamatório do corpo, tá? Quando você se contagia com corona, você também vai entrar num processo inflamatório, principalmente de vias respiratórias. Então, o seu corpo, ele já está demandando toda a energia dele para trabalhar esse processo inflamatório constante que a obesidade vem causando. E aí surge mais uma situação para que ele dê conta. Então, por que é risco? Por isso. Como todas as outras doenças que estão no grupo de risco, né? Existe um processo inflamatório da doença, do que essa pessoa vive, e aí ela contrai um vírus que vai demandar um novo trabalho para o corpo para tentar, enfim, garantir a saúde dessa pessoa. Por isso que é de risco e por isso que são os mais graves. A obesidade, ela é sim um problema quando esta pessoa, além de ser, porque a gente tem pessoas que estão acima do peso, mas são pessoas que não são sedentárias, que se alimentam extremamente bem e que tem todo um fator genético. Desde criança foi assim, pais são assim, mas é uma pessoa super saudável, que corre lá 10 quilômetros de boa e que passa o magrinho feliz. E ainda olha para ele e dá tchauzinho quando tá lá correndo. Mas a gente também tem pessoas que estão acima do peso e que têm hipertensão associada, que tem um cansaço extremo, que não consegue subir escadas. Ou seja, já é um outro problema, né? Então, será que é momento de se preocupar com isso? Eu acho que todo momento é momento de se preocupar com isso. Porque a gente tem que ter cuidado com as preocupações exageradas e que aí eu não vou conseguir de hoje para amanhã emagrecer. Isso não existe, né? O emagrecimento é um processo comportamental que ele começa com decisões. Ok, eu quero emagrecer? Quero. O que eu tenho que fazer? Bom, eu preciso treinar, fazer atividade física. E quando eu digo fazer atividade física, eu sempre converso isso com o Kleber, que é o seu parceiro. Eu tenho que gostar. Eu tenho que gostar do que eu faço. Não adianta eu falar assim, vou me matricular na academia se eu odeio academia. Não adianta eu falar assim, vou fazer... como é que tá? O que tá em CrossFit, porque disseram que CrossFit emagrece. Eu odeio. Não adianta. Eu gosto de dançar. Puta, vai dançar. Eu gosto de treinar na academia. Vai treinar na academia. Eu gosto de nadar. Vai nadar. Gosto de jogar basquete. Vai jogar basquete. Sempre me perguntam, qual é o exercício certo para emagrecer? Eu falo, não só para emagrecer, como para tudo. O exercício certo é aquele que você faz. E se você entra num programa, sei lá, de CrossFit e você não gosta, a sua aderência vai ser baixa. Vai chegar um momento que você vai cansar, vai enjoar e vai parar. Então é de fato buscar encontrar prazer em alguma modalidade, né? Perfeito. Desculpa. Não, perfeito, encontrar prazer mesmo. Por quê? O que você falou é muito verdade. Eu me matriculei num CrossFit ou em qualquer outro treino porque uma luta, tem muita gente que vai se matricular em luta porque todo mundo diz que luta gasta muita energia. E aí a pessoa odeia o que está fazendo, não vai ter aderência, que foi o que você comentou, e além disso, não tem prazer. Se não tem prazer, eu não gosto, tá tendo o contrário disso. Vai acontecer o quê? Elevar cortisol, porque eu tô puto da vida fazendo aquilo. Cortisol elevou, ele altera o metabolismo de carboidrato. Alterou o metabolismo de carboidrato, você começa a engordar mais.
Então, assim, são aquelas pessoas que falam, puta, eu tô me matando na academia, blá, 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 e tô engordando mais, caramba, o que tá acontecendo? É exatamente isso, eu odeio o que eu tô fazendo, e aí tô tendo inversão hormonal, entendeu? Então, além desses fatores psicológicos de não ter aderência, existe um fator metabólico também envolvido nesse processo. Por isso que a psicologia é tão importante. Quando eu faço com prazer, eu tenho resultado. Quando eu não faço com prazer, eu não tenho resultado. É muito isso. E a alimentação é a mesma coisa. Se eu estou comendo e eu tenho prazer naquilo que eu estou fazendo, eu tenho resultado. Se eu comecei uma dieta extremamente restritiva, porque eu fui na Nutri, isso já aconteceu no consultório, tá? Então eu vou dar um exemplo de consultório. Na Nutri que eu estava passando antes, ela falou que era para eu parar de comer feijão. Eu olhei para o paciente e falei, mas por que parar de comer feijão? Ela pediu para parar de comer feijão engorda. Aí eu falei assim, mas você gosta de feijão? Gosto. Eu falei, não, então você não precisa parar de comer feijão. Né? Então aquela coisa de rotular alimento, esse engorda, aquele emagrece, aquele engorda. Gente, todos os alimentos são capazes de engordar ou de emagrecer. Né? Isso depende muito de como você está comendo ele, né? Então tem os comportamentos em torno. E é óbvio que a gente sabe que tem alimentos que vão ter uma gama maior de gordura, de açúcar. E eu sou proibida também de comer? Não, eu tenho que ter moderação, né? Então, eu quero comer um doce, poxa, planeja esse momento de comer. Não vai pegar uma caixa de bombom e sentar na frente da televisão, puto da vida com o coronavírus, com o presidente, que o raio, que o quarto, e começar a comer bombom, não vai rolar, entendeu? Então, come bombom em paz, sabe? No momento de contar piada, de se divertir com as pessoas, é muito melhor, vai dar muito mais prazer, não vai ter sentimento de culpa e eu não vou comer a caixa inteira. Então, são alguns trabalhos comportamentais. Embora pareça fácil, isso eu também sei que não é, mas é um trabalho que tem que ser feito por um tempo com as pessoas, né? Para mudar essa visão. Mas a gente tem que ter esse controle, sim, do peso, lembrando que não é o estereótipo, né? O magro ou o gordo que denota uma pessoa saudável, mas é o que ela faz para ser saudável. Né? Então, ele pode estar acima do peso, mas é muito mais saudável do que uma pessoa magra. Né? Isso acontece de monte. Então, essa preocupação de ser saudável tem que existir sempre. Legal que tem essa preocupação agora, talvez seja uma oportunidade para que depois de tudo isso as pessoas falam, putz, ó, né? Não, o corona não me pegou, então é minha segunda chance de vida. Deixa eu ir atrás, deixa eu treinar, deixa eu comer direito e tal. Mas tem várias pessoas... independente de posição política, obviamente, né? A recomendação hoje é de distanciamento social, de isolamento. Sim, tem várias pessoas perfeito. que estão arriscando hoje, né? Então, tipo, eu li lá que sobrepeso e obesidade pode me causar problemas com o coronavírus. Então eu vou sair correr na praça e vou lá naquela academia da praça fazer um negócio para eu emagrecer e não sofrer coronavírus e tá se expondo ao vírus, né? Então, mais uma vez... chegou em casa, né? Não passou álcool gel na mão, pegou nos aparelhos, tudo, e pôs a mão no olho, danou-se. Só foi lá pra pegar a corona. Mais uma vez dizendo que é um momento de moderação, né? É bom para acender um alerta hoje para quem está acima do peso e falar assim, opa, peraí, caramba, sobrepeso e obesidade faz mal para tudo, até para coronavírus. Então, passada essa fase, eu vou começar a me cuidar mais, vou tentar emagrecer, porque... se formos surpreendidos com algo novo, eu já vou ter me prevenido, né? Eu acho que seria talvez a abordagem acho correta. Que as pessoas, elas têm que ir com essa visão. Eu quero ser saudável, né? Porque o emagrecimento vai ser consequência do que eu faço. Comer direito, eu vou emagrecer se eu como direito? Não é consequência. Então, assim, às vezes a gente também põe a meta que, eu vou começar a fazer academia porque a minha meta é emagrecer 5 quilos. Aí no primeiro mês você não emagrece nada, acabou, né? Já desiste. Então, não põe meta difícil. Não põe meta difícil, né? E nem coloca metas assim tão numeradas, né? Que você tem que subir na balança para você ver. Poxa, será que a meta não é eu conseguir treinar 3 vezes por semana? Essa é a minha meta. Pô, cumpri, tô motivado para ir 5. Então, você sabe que é uma coisa que volta e meia falavam pra gente sobre... a possibilidade de premiar alguém por ter um resultado mais amplo, ou, sei lá, dar uma mensalidade para o aluno que perdeu mais peso, ou coisa assim. E eu sempre dizia isso, eu falava, eu não posso premiar por resultado. Se eu fosse premiar de alguma forma, poderia ser por assiduidade, porque a pessoa não faltou. Isso. Poderia ser pelo quanto ela... desempenhou a sua tarefa e não necessariamente por um resultado quantitativo.
Tipo, emagreceu 5 Perfeito. quilos, fulano emagreceu 5,100. Então fulano teve um resultado melhor. E não é assim, né? Porque, na verdade, eu trabalhei em um spa há muitos anos, né? Todo mundo sabe. E eu vi pessoas terem resultados absurdamente altos, voltarem para o seu estilo de vida e engordar tudo de novo, engordar até mais. E vi pessoas tendo Sim. resultados pequenos durante o seu período de estadia, mas que aproveitavam para adquirir conhecimento, enfim, mudar o seu comportamento. E aí eu vi essa pessoa depois de 2, 3, 4, 5 anos, e a pessoa estava magra, estava com uma pele melhor, estava com um humor melhor, estava tudo melhor. Então, o resultado que a gente deveria buscar sempre é a mudança do comportamento, e não um número, não é mesmo? Perfeito. É isso aí. É isso mesmo, né? A gente vê, até porque tem um monte de estudo que mostra já que esse efeito sanfona, porque é muito isso que acontece, né? Nesses emagrecimentos muito radicais, é isso, né? Então, emagrece demais, 10 quilos em um mês, enfim, e aí engorda-se quase o dobro. Os efeitos sanfona são muito mais perigosos do que você manter o sobrepeso de forma saudável, se exercitando, comendo bem, por um longo período. Então, é muito pior emagrecer, engordar, do que você se manter ali no sobrepeso, óbvio, tendo todos os cuidados com a sua saúde, não ficando sedentário, claro. Mas é isso aí que você acabou de falar. Os resultados, às vezes, menores e que vai sendo aos poucos, é mais promissor. Uma coisa que eu acho bastante importante comentar com o pessoal do fato de sobrepeso e obesidade, às vezes não ser só... que às vezes a gente associa ao sobrepeso e a obesidade a por exemplo, assim, a culpa é da pessoa, ela come muito, ou ela é sedentária. Não. Às vezes não é isso, às vezes a pessoa tem um problema hormonal, um problema emocional. Nós falamos, né, que a obesidade, sobrepeso é uma doença multifatorial. E por ser multifatorial, tem que ter uma abordagem de várias profissões. Então, tem que ter a nutricionista, tem que ter o psicólogo. O psicólogo é um dos mais importantes nesse processo. Muito massa. No final, a nossa conversa sobre Covid acabou virando uma conversa sobre emagrecimento. Faz parte, né? Não tem como dissociar uma coisa da outra. Legal. Tatiana, nós estamos conversando há 50 minutos, não parece? Menino já faz 50 minutos que nós parece. estamos conversando. Muito bacana, né? Olha, se você quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. O pessoal que quiser me mandar uma pergunta no WhatsApp ou aqui no Instagram mesmo, eu vou me sentir à vontade para encaminhar essa dúvida para você. Pode. Tá? Pode e aí, encaminhar. qualquer coisa no offline lá, você me responde e eu repasso a mensagem para o pessoal. Tudo bem? Você quer falar alguma coisinha para finalizar? Tá tudo bem? Gente, nutrição sem neura, sem loucura. Ser feliz comendo, pelo amor de Deus. Então, pessoal, vou pedir para vocês, quem não segue ainda a Tatiana, clica aí, segue ela lá, dá uma força no Instagram dela. Pode mandar pergunta diretamente para ela também, não vou ficar chateado, porque eu falei que tinha que mandar para mim, tá bom? Então segue ela, conversa um pouquinho com ela, ok? E, Tatiana, estão falando aqui, só acho que tem que ter parte 2 dessa conversa. Eu acho também, Tatiana. Vai ser ótimo. Olha, um prazer, eu não te conhecia, foi um prazer mesmo. Adorei, e eu tô vendo que o pessoal gostou bastante. A partir de hoje, sinta-se à vontade para sempre que precisar da gente. Pode contar conosco, tá? E eu já vou me sentir muito à vontade de sempre que eu precisar, tiver alguma dúvida, alguma coisa, entrar em contato contigo, tá bom? Pode chamar. E vamos marcar mais uma. Eu que agradeço pela disposição. Vamos marcar. Tá certo. Muito obrigado, Tatiana. Pessoal, obrigado. Legal. Daqui a pouquinho, pessoal, vai ter uma live fitness, agora é para treinar, tá bom? Com a professora Karina de Muay Thai, começa às 6h30. Então, quem está aproveitando para assistir a palestra aí, já coloca uma roupinha fitness, se prepara para treinar. É isso aí. Bora lá treinar. Obrigado mais uma vez, tchau, tá, gente, pessoal? Obrigada. Obrigado. Até mais, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Take a step forward, see where your foot's at. Stand tall, stand proud, talk loud. Every word out your mouth has purpose now. You just